Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a meus amigos, aos meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui seria possível. E agradecer também ao nosso produtor João, que está aqui com a gente. Obrigado, João. João faz parte do time da Caribou Filmes, que é onde a gente grava todos os episódios, que fica na cidade aqui de Rio do Sul. É um estúdio maravilhoso e traga sua marca aí para crescer junto com a Caribou Filmes. Tamo junto. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial. Ela transforma a vida das pessoas já há um bom tempo. Já faz isso há um bom tempo com alguns amigos meus. E há uns 2 meses está fazendo isso também com o meu filho, com o John. Então, ela que é formada em educação física, empreendedora, foi atleta profissional de voleibol por 21 anos e encerrou a carreira dela aqui na cidade de Rio do Sul. Eu falo com Fabiola Neves. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigado, Alan. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para, de uma certa forma, continuar celebrando a minha história, né? Não só em Rio do Sul, mas com tudo já que já faz parte ali do meu histórico. E eu acredito que cada fase passada aqui em Rio do Sul eu consigo crescer mais, mas isso tudo em função das boas amizades que eu tenho aqui, que eu consegui transformar também, né? E, então é isso. A gente vai vivendo um dia de cada vez, tentando sempre melhorar e trazendo a nossa história junto com a gente, né? Que massa. Mas sempre com um pezinho lá em Minas, né? Porque eu adoro o Rio do Sul, mas eu sou natural de Matosinhos, Minas Gerais. Mas peguei Rio do Sul como uma cidade assim que me encantou bastante pelo fator da cordialidade das pessoas, né? Então, isso me identifiquei bastante. E de lá para cá, que já fazem... Eu cheguei em 2008 aqui em Rio do Sul, né? Uau. Então, já tem 16 anos. Não, 15, né? 15 para 16 anos. Então, a cada dia que passa, eu me identifico mais. Não me considero uma Catarina, mas gosto muito daqui. Bacana. E como foi essa trajetória de... Principalmente teus 21 anos de voleibol, assim, como que começou isso? É de escola? É de antes de escola, de criança? Era um sonho? Como é que startou isso? Isso startou lá em Minas mesmo? Como é que foi tudo isso? Então, antigamente eu tinha bronquite, né? Naquela época hoje é conhecido como asma, né? Crise asmáticas, né? E eu lembro que eu e minha irmã, a gente tinha muitas crises e a gente era vetada de fazer atividade física. Por quê? Para não provocar aquela crise, né? Então, a gente tinha testado para não fazer atividade física. É o contrário do que acontece hoje, né? Uau. Então, eu lembro que tinha uma equipe lá no colégio, e eu ficava sempre olhando, e eu sem poder fazer nem nada. Mas eu já me identificava com aquela modalidade. Eu já me via lá dentro, né? Até que quando eu fui liberada, eu fui a última a ser escolhida, né? Porque eu nunca joguei, né? Mas dali, quando eu comecei, que eu fui liberada, que eu tive um suporte médico ali, orientado ali, aí eu fui convidada para jogar na equipe de Matosinhos, né? Que é uma cidade bem pequena, não tem desenvolvimento nenhum, principalmente no esporte. Mas comecei ali. E ali eu fui me destacando, né? Começamos a jogar uns campeonatos regionais ali, aí eu já fui ficando mais conhecida na região, fui convidada a jogar pela cidade vizinha, chamada Pedro Leopoldo, até a famosa cidade do Chico Xavier, né? E dali eu fui para Belo Horizonte, aí eu já fui distanciando de casa, né? Mas assim, eram equipes que eu voltava para casa todo dia, né? Certo. Aí eu saía tipo 5 horas da tarde de casa. Com que idade você? 15, 16? Eu tinha 15 anos. Ok. Aí, tu tinha 14, porque com 16 eu me profissionalizei, né? Aí até os 15 eu estava ali em Belo Horizonte, eu saía de casa às 5 horas da tarde para treinar, que tinha que pegar ônibus, né? Condução, 2 ônibus. Era 1 hora de viagem, então chegava em casa meia-noite, contando as horas do treino. E os meus pais não me incentivavam, porque tinham medo, cidade grande e tal, o horário que eu saía e tudo, mas eu queria, né?
Enfim, aí ali, quando eu estava em Belo Horizonte, eu fui convidada para jogar em São Paulo, que é a equipe do Paulistano, né? E ali a gente já tinha uma vaga da Superliga, que nós conquistamos ali em Belo Horizonte, para participar antes a gente chamava de Liga Nacional, né? No tempo da Ana Moser, Márcia Fu, Fernanda Venturini, eu sou dessa época, né? Então a gente tinha vaga, mas não tinha o dinheiro para participar. Então a gente fez uma junção entre a nossa equipe de Minas e uma equipe de São Paulo, que tinha dinheiro e não tinha vaga. E ali eu comecei com 16 anos. Então, ali eu comecei minha trajetória profissionalmente. Aí eu fui rodando o país. Aí joguei em algumas cidades aqui no país. Depois fui para fora. Joguei na Argentina, em Portugal, na Espanha também. E retomei para o Brasil também ali no início dos anos 2000. Foi quando eu entrei na faculdade, após uma lesão no joelho. Eu aproveitei essa fase que eu fiquei parada e entrei na faculdade. Que foi a melhor lesão que eu tive na minha vida. Porque eu tive esse tempo de estudar, né? Aí eu me formei em Educação Física na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Até pensei que eu iria terminar meus dias lá, que era uma cidade muito boa, que eu me identificava bastante. Mas e ainda estava jogando voleibol ainda, né? Tinha uns 30 anos de idade já ali. Eu já estava pensando em parar. Aí, outro dia, um belo dia, o Luizão me liga. O Luizão Passage, né? Uou. Aí me chamando para jogar em Rio do Sul. Eu falei, onde? Mas nunca tinha ouvido nem falar em Rio do Sul. E, enfim, aí eu estava passando por uns problemas lá, pessoais e tudo mais, aí eu aceitei essa proposta dele e vim. Aí, isso foi em 2006. Aí, em 2006, eu vim, ele me organizou tudo para a minha vinda para cá, me buscou na rodoviária. Mas quando eu coloquei o pé aqui em Rio do Sul, eu falei, não vou ficar nessa cidade. Era tudo muito estranho, né? Eu tinha largado lá minhas coisas e tal, já estava trabalhando em alguma parte do dia como profissional da educação física e continuava jogando também. Aí, só sei que eu fiquei uma semana em Rio do Sul, em 2006, no início de 2006. Aí inventei uma desculpa e voltei para Araraquara e pronto. E em 2008, voltei definitivo. Aí eu vim para ficar. Aí o Luizão a gente conseguiu acertar os ponteiros certinho. E desde então, joguei até o 2010, que foi o meu planejado, né? Falei, eu vou usar Rio do Sul, assim, a minha última equipe, que eu já iria parar de treinar, que eu já estava cansada, cheia de lesão, e eu queria outros objetivos na minha vida, né? Então, em 2010, eu abaixei as joelheiras e decidi entrar nessa minha área da educação física mesmo, né? Então, foi quando eu entrei no IMA. Uma das diretoras lá, elas me chamaram, que viram um trabalho que eu fiz com as escolinhas de voleibol, né? Aqui de Rio do Sul também, que eu estava trabalhando antes, mesmo jogando, eu conseguia unir as duas coisas, jogar e trabalhar com as escolinhas de base. Aí me convidaram para trabalhar no IMA, como educadora física, entrei, fiquei 4 anos lá, tive alguns problemas, porque os alunos não gostavam muito de regras, né? E eu sempre fui movida a regras, que isso veio de quadra. E no final deu tudo certo. Fiquei lá 4 anos, só saí da escola porque eu abri o meu estúdio, né? E não abandonei a escola de jeito nenhum. Finalizei o meu ciclo lá certinho. E dali em diante, em 2014, eu dei início ao Estúdio 360. Já vamos entrar mais na parte de empreendedora. Sim. Eu quero explorar um pouco mais O voleibol? tua parte Sim. de profissional, atleta. Principalmente quando tu dá essa pincelada rápida, assim, parece que, que simples, né? Entrei lá, fui jogar lá, envolvida. e depois fui para fora do Brasil, depois fui para... Cara, como convencer um técnico que tu é boa, que tu vai dar resultado, que, sabe, é no treino, não é no treino, é no jogo, é aquela oportunidade única que tu vai ter de entrar e fazer a diferença. Onde que tá ali o pulo do gato? E se tem isso, ou se são vários? Como é que é isso, assim? Como é que tu prova o teu valor? Acho que é essa a pergunta. Assim, nessa fase inicial aí, quando eu iniciei, hoje, vamos colocar a geração de hoje, né? Hoje você vê que essa geração dessas meninas de 15 anos de idade, elas têm 1,80 m, né? Então, hoje, para elas, a vida delas é muito mais fácil do que na nossa época. Eu era considerada alta com 1,78 m. Então, hoje eu já baixei. Eu estou com 1,76 m, que a gente perde um pouquinho, né? Mas, assim, eu era considerada muito alta na minha época. Tanto é que eu fazia a posição de central, né? Então, a central é aquela que fica no centro, que vai bloquear para a direita, esquerda, que puxa as bolas mais rápidas. E hoje, essa geração, ela tem muito mais possibilidade de um engajamento numa equipe maior, de acordo com sua estatura, né?
Então, ver um treinador que vê uma menina de 15, 16 anos com 1,80 m, ele vai puxar ela porque lá na frente vai fazer uma diferença para ele. Então, ele vai moldar essa adolescente, essa jovem, para lá no futuro, daqui 3, 4 anos, ela está explodindo, né? Só que na nossa época a gente tinha que ir com a raça, coragem, olhar para o cara e pedir, pelo amor de Deus, me dá uma chance, né? E ele vê uma qualidade na gente, talvez na disponibilidade que a gente tinha dentro da quadra, né? Que há uma entrega, né, Alan? Que você larga tudo. Não na fase inicial, ainda você está na casa dos seus pais, você tem comida, você tem roupa lavada e tudo mais. Então, ali ainda você não tem... Você tem um suporte ainda, né? Mas, a partir do momento que você sai, que você se dedica a essa vida, aí você tem que provar todos os dias alguma coisa a mais. E a tua primeira vez dessa foi São Paulo? Foi quando eu saí de Belo Horizonte, minha equipe profissional foi São Paulo. E foi para uma equipe grande, né? Que é a equipe do Paulistano, que é um grande clube que tem na cidade lá. Mas eu era uma das mais novas, que eu tinha 16 anos. E cheguei lá, encontrei mulheres de 30 anos, 25 anos para cima. Então, a gente chegou lá, os bichos do mato lá, né? E a gente era mais nova, mas nós tínhamos a vaga para o negócio, né? E elas não tinham. Então, a gente chegou lá meio que... Enfim, mas a qualidade delas, como elas estavam já no polo do voleibol, que é São Paulo, né? Então, elas tinham um desenvolvimento melhor. Então, a gente tinha que dobrar o nosso trabalho nisso aí. Então, envolve isso, Alan, para você, alguém te ver, envolve muito quem indica também, né? Isso aí é para qualquer modalidade, principalmente em esporte de rendimento. E então a gente era reconhecida muitas vezes na nossa capacidade física, nas habilidades envolvidas da categoria, da modalidade, ali no momento, entendeu? É no jogo. O treino não envolvia tanto porque só tinha meu treinador ali, mas num jogo o outro treinador poderia chamar atenção em alguma situação sua de acordo com a posição que você fazia, sabe, dentro de quadra. Então, envolve essas coisas. Aí envolve mídia, envolve olheiros, muito, né? Bastante. E como é que é essa rotina, assim, foi para São Paulo, 16 anos, como é que é a rotina? Alimentação, alojamento, dia a dia, acorda que hora, treina que hora, dorme que hora, se estuda, se não estuda. Porque eu fico imaginando, assim, como é que tá lá sozinha numa cidade gigante e ainda tu falou com pessoas que estão ali que, às vezes, tu chegando, poxa, vão roubar minha vaga, meio que, né, tem essa rixa. Tem. E tanto na quadra quanto fora também, é muito... Existe uma rivalidade... Tem uma equipe formada, mas elas se unem na quadra, se juntam na quadra, e lá fora também, que existem as repúblicas, né? Que eu morei muitos anos em república também. Então, a casa era destinada a atletas, então a gente não tínhamos horário de alimentação, né? De treino, a gente chegava a treinar 8 horas por dia. Então, você tinha horário para acordar, para você tomar o seu café da manhã, para fazer o treinamento da manhã, voltar, dar uma descansada e voltar no meio da tarde, caminhando para a noite. Então, eram muitas regras, né? A alimentação, vou ser sincera que naquela época não tinha... Ninguém cuidava muito, né? Porque hoje é tudo muito mais fácil. Você tem uma nutricionista para cada equipe, você tem... Ou mesmo individual, né? Até a preparação física hoje, eu até comentei com a Juliana Amaral, que ela até é minha aluna hoje, ela jogou comigo aqui, uma gaúcha. Se a gente tivesse aquele preparo físico antes... no qual eu trabalho hoje, com treinamento funcional, o nosso rendimento seria 100 vezes melhor do que o que a gente fazia, né? Porque a gente só fazia treinamento de força, só musculação, então não existia velocidade, agilidade, coordenação motora. E isso tudo que eu trabalho hoje, envolvendo em qualquer modalidade esportiva, só tem ganho com isso, né? Então, a gente tinha esses horários, de regras de alimentação, de treino físico, tático, né? Então... Para quem chega lá novinha, como eu cheguei assim, era tudo muito bom. Saiu do interior de Minas, né? Foi para ali e tal. Mas chega uma hora aí que a coisa começa a ficar mais pegada, né, Alan? Que aí você deixa família, você não faz mais parte de nenhum convívio social, né? Você aprende a fazer uma família fora, que são as colegas de equipe, seus treinadores. Essa parte é um pouco mais complicada, porque depende muito da cabeça de cada uma, né? Da educação que cada uma teve antes de sair de casa. A minha, pelo menos, o meu pai me ensinou o que era o certo e errado, então eu sempre procurei seguir nisso aí para não ter nenhum tipo de problema, né? Porque para sair de casa e ter qualquer deslize é muito fácil. Aí, se você não tem uma instrução familiar lá atrás, isso acomete bastante lá na frente, principalmente na sua carreira, né?
no seu desenvolvimento em quadra. E os jogos eram uma vez por semana, 2 vezes? Era final de semana? Como é que era? Não, geralmente era 2 vezes por semana. Uma vez a gente jogava em casa e a outra rodada fora. Então, quando jogava em casa era mais tranquilo, né? Porque você tinha um maior tempo de descanso. Da casa para o ginásio para casa. Agora, quando era fora, a Liga Nacional envolvia muitos estados brasileiros, BH, Brasília, Rio, né? Aqui em Santa Catarina, eu acho que na época era o Chapecó, que tinha uma equipe ali em 95, 96, né? Foi quando a equipe de Santa Catarina, eu lembro dessa equipe que a gente chegou a vir em Chapecó, sabe? E então, assim, era muita viagem. Então, assim, por um lado era muito bom, que a gente conhecia bastante lugares, entre aspas, né? Porque, na verdade, você só conhecia os ginásios de todos os lugares e os hotéis. Mas, assim, de uma certa forma, era uma vida confortável, porque se comia-se bem, conhecia vários lugares, mas por trás disso tudo tinha uma cobrança física muito grande nela. E isso dependia de cada uma como enxergava aquilo tudo, né? Deixei minha vida lá atrás, então eu estou encarando isso aqui, então eu tenho que levar desta forma. Se eu tivesse a mentalidade hoje, lá atrás, eu acho que eu tinha conseguido muito mais. Mas eu sou muito agradecida pelo que o voleibol me trouxe ali, mas a cada temporada era um aprendizado, né? Então, vinha colegas diferentes, cobras diferentes. Sim. Então, era muita coisa relacionada a isso também, né? O seu rendimento melhorava com o bom comportamento com outras pessoas também. Porque mulher é um bicho difícil, né? Você sabe, há uma rivalidade em tudo. Entendi. E no esporte não é diferente, sabe? Tem isso também. Isso é nato, é fato. E como é que funciona a questão de contrato? Assim, é anual, mensal? Tipo, o time te contrata por 1 ano, 2, 3, depende. Consegue romper no meio para migrar para outro time? Tem janelas? Sim, vou dar um exemplo. Eu joguei na Espanha em 2002, 2003. E eu já fui eu já tinha uma lesão no joelho esquerdo, assim, mal curada, né? Mas eu fui. Falei, chega lá, vai dar tudo certo e pronto, né? Porque o nível lá era um pouco mais baixo do que o nosso aqui do Brasil. Então, eu decidi, falei, chega lá e eu continuo me cuidando e tal. Mas foi ao contrário. Aí eu fui com o contrato pronto, né? De 8 meses, que é a duração da Superliga lá da Espanha. E com 4 meses eu não aguentava mais de dor no joelho e tal, porque o treinamento físico deles era uma coisa absurda. Por exemplo, vou dar um exemplo. O ginásio, a sala de musculação fica do lado do ginásio. Então, assim, o peso que o Alan carregava no supino, que era de, vamos supor, 50 quilos, eu, Fabíola, tinha que ir lá e carregar o mesmo peso que ele, fazer as mesmas sessões. Então, aquilo ali me machucou muito, em questão de perna, membro inferior, né? Eu já tinha essa lesão. E nisso eles mexeram no meu contrato, e aí onde eles cortaram 20% do meu contrato em relação à minha lesão. Mas aí eu não tinha alguém que me defendesse como um procurador, né? Que nós fomos, assim, eu e mais 4 brasileiras, a gente havia ido, mas sem ninguém por trás. Então, assim, hoje, para a segurança de todas as jogadoras, todas têm a maioria tem um procurador que cuida disso tudo, tem contrato, tem carteira assinada, né? Antigamente não tinha, nem contrato assinava, só era ali, mensalmente, tinha o seu salário e tudo mais. Era na base da confiança, né? E por quê? Cada equipe tinha um nome. Minas Tênis. Não pode fazer isso com a jogadora porque tem um nome a zelar, né? Mas, assim, as equipes maiores geralmente cuidavam mais disso aí. Mas as equipes pequenas era casualmente, assim, boca a boca, sabe? E machucou, outra tá e fora. Como a gente amava o voleibol, a gente aceitava, né? Mas daí diminuiu, teve que engolir, teve que ficar Aí lá até o final? Não, eu voltei. Voltei porque eu não aguentei. E foi quando eu retornei para Araraquara e aí eu fiz a cirurgia no meu joelho e foi quando eu fiz a minha faculdade, né? Entendi, foi nessa época ali. Momento. Então, por isso que eu mencionei que a minha lesão foi uma lesão boa, onde eu tive a oportunidade de parar e fazer esse tratamento, né? Porque se eu tivesse continuado, eu acho que, como a maioria das minhas amigas hoje, da minha geração, né? Ninguém estudava nela, não tinha tempo. Então, assim, ou você estudava ou você ia jogar voleibol. O que você queria fazer? Eu escolhi o voleibol. E o meu pai ainda me fez uma pergunta. É isso que você quer? Você não quer estudar e queria me matricular no colégio particular? Eu falei, eu não quero não. Depois eu vou
eu vou tomar, a gente chamava tomar bomba, né? Assim, repetir o ano, e o senhor vai ter essa cobrança em mim e eu, não, me deixa na estadual, porque a estadual, se eu saísse para o voleibol, não ia ter gasto nenhum. Aí foi o que aconteceu. Aí eu escolhi o voleibol e ali eu fiquei sem estudar desde o ensino médio, me formei no ensino médio, no ensino fundamental 2, que com 16 eu saí, né? E fiquei, quanto tempo preciso dar? Quase 15 anos. Aí foi quando, de repente, eu consegui me encaixar ali e fiz a minha faculdade. E as minhas amigas dessa geração, a maioria hoje, trabalha no comércio, sabe? Elas não têm formação nenhuma. E assim, uma hora o dinheiro acaba, né, Alain? Você tem que pensar lá na frente. Por isso que eu acho que todo e qualquer atleta tem que fazer um curso online, tem que ter um plano B, porque tem uma lesão grave, e aí? Como é que você fica, né? A próxima temporada. Para quem tem esses objetivos, né? Então, a questão dos estudos ali realmente não dá. Hoje, essas meninas aí que participam da Superliga, nenhuma estuda, porque não tem esse tempo, porque o treinamento ele pega em torno de 8 a 10 horas por dia, né? A parte da manhã e a parte da tarde com a noite. Então, assim, eu acredito que hoje elas devem fazer alguma faculdade online, né? Deve fazer, porque tem essa opção, Hoje eu faria tem uma também, né? Entendi. Nossa, e o que tu traz de aprendizado, assim, pra vida dessa temporada tua dentro do esporte como profissional, assim? Os pontos altos. Eu acho que o que mais tem a ver comigo, assim, que eu trago até hoje, eu acordo com isso e durmo com isso, são regras, sabe? Então, assim, eu sempre cresci com regras. Na minha casa sempre foi tudo muito certinho, assim. A gente aprendeu o que é o certo, o que é o errado, qual é o caminho a seguir. E quando eu saí apenas com 16 anos, eu continuei levando as regras do meu pai. Eu lembro delas até hoje. Hoje, o meu pai, com Alzheimer, ele me fala umas coisas que servem para mim até hoje. Parece que ele, sabe, ele envia uma mensagem para mim, eu digo assim, converso com ele, ele me fala algo que ele me falava há 30 anos atrás. Então, assim, são regras que eu trago até hoje na minha vida. Eu levo essas regras na minha casa, né? No meu trabalho, principalmente, né? Hoje, a maioria dos meus alunos, eles batem até continência para mim, me chamam de general. Por quê? Porque eu não sou brava, eu sou exigente. Para mim, se não for o certo, vou passar o exercício para o Alain. Se você não executar da maneira correta, Alain, você volta e vai fazer de novo. Eu sou assim, não interessa nome e sobrenome, né? Fulana, não interessa, vai fazer de novo porque o meu nome está em jogo. Então, assim, eu sempre penso nisso. Tem que haver regras. E se não houver regras, o meu nome vai estar em jogo, né? Então, acho que o melhor de tudo que eu herdei da quadra foi postura, né? Horário. Dá um exemplo. Horário. Não chega atrasado na minha aula. Que eu já olho para o relógio assim, eu não consigo conter, a minha fisionomia muda. E porque eu não atraso com ninguém, eu sigo certinho. A aula começou às 6 da manhã, 10 para 6 eu estou lá esperando todo mundo. Não deixo ninguém me esperando. Então, assim, eu acho que o que mais me trouxe na quadra, o que eu mais herdei de bom nessa vida foi a questão de postura e regras que eu levo para a minha vida, no meu cotidiano, né? Consegue abrir algumas regras do teu pai? Assim, fiquei meio curioso. Do meu pai? Algumas falas assim. Sim, ele usa um ditado muito assim, né? Que pode ser massa para mais pessoas, sim, entendeu? Ele usa assim, antes na peça do que mal cortado. Aí ele fala assim, se você entrar numa loja de tecido, aí você vai lá, escolhe um tecido, aqueles rolos grandes, né? Aí você vai pedir à moça lá, eu quero 5 metros desse tecido aqui. Se a moça cortar errado o tecido, ela vai estragar o tecido todo, né? Então, ele fala antes na peça do que mal cortado, sabe? E outra coisa muito importante que ele me fala todos os domingos, sempre se coloque no outro lado. E qualquer situação que eu passe, de bom ou ruim, eu tento fazer esse parâmetro, porque a gente tem que pensar nisso toda hora, né? Então, o que eu quero para o Alain, eu desejo para mim também. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem que sempre se colocar do outro lado da mesa, do outro lado do exercício que a pessoa está fazendo, sabe? Às vezes eu sou um pouco mais durona em chamar a atenção de alguém, aí eu falo, não, mas se eu estivesse no lugar dela, eu entenderia. Mas essa sou eu, assim, sabe? Então, assim, isso eu herdei muito do meu pai. Meu pai foi caminhoneiro muitos anos, né?
e educou a gente ali numa bolé de caminhão e tudo mais. Mas ele foi sempre muito bravo, estressado, assim, mas rigoroso, mas uma pessoa muito correta. Isso eu herdei dele. É nítido, né? Tanto é que o elo que eu tenho com meu pai, minha mãe é tudo para mim também, mas o meu pai, assim, é algo sagrado. Bacana. Talvez demais. porque ele sempre teve mais presente assim comigo, né? A questão de calor, assim, porque geralmente os pais são mais contato com as meninas e as mães, os meninos. Lá em casa nós éramos em 5, né? Então eram 3 meninos e 2 meninas. Então, o meu pai, ele serve como exemplo assim para mim todos os dias. Que bacana. Acho que isso é empatia, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro, perceber o outro. Exatamente. E quando tu fala de presença, ou enfim, posicionamento, eu acredito que seja comprometimento dentro de quadra. Então, tu está comprometida naquele momento presente em estar no horário, em estar full para aquela tua entrega, seja dentro da quadra, seja hoje, né, no teu empreendimento, enfim. Eu acho que vem daí, né? São coisas básicas, assim, são detalhes assim que... Vou dar um exemplo, ali dentro, no estúdio. Eu nunca me sento. Eu nunca sentei no tempo que eu estou dando aula lá, de 6 da manhã até... Cheguei agora, terminei às 20h30. Mas, assim, tem algumas janelas que eu vou lá em casa, moro pertinho e tal. Mas, assim, durante as 9, eu dou em torno de 9, 10 aulas por dia. É o tempo inteiro, em pé, fazendo exercício, demonstrando e tal. Eu jamais sentei, porque eu não vou... O que o meu aluno vai pensar? É sentar e mexer em celular, sabe? O celular, para mim, é algo para mim que ou você está disperso, ou você não tem interesse naquilo, ou, enfim, você não está dando atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou dizendo, né? Celular também. Eu só pego o meu celular para fazer vídeo dos meus alunos. Jamais vou usar um celular na minha aula, porque eles tiveram a confiança em estar ali comigo, estão me pagando, então eu tenho que devolver da melhor forma possível. Então, a minha atenção, eu estar de pé ali olhando, né, cuidando de todo mundo, acho que isso também é um fator muito positivo, que eu carrego desde sempre, né? Porque se eu fizer diferente, eu vou achar que alguém está me olhando e vai falar, olha, ela sentou. Não, eu não posso sentar? Aí tem hora que eu estou cansada, eu dou uma encostadinha na parede, assim, mas eu retomo novamente a minha postura, porque eu zelo muito a minha imagem, sabe? Então, eu ando na rua, eu sei que tem sempre alguém que está me olhando, eu estou com a minha camiseta, onde as pessoas têm que olhar para mim e eu ser chamada a atenção de uma forma muito positiva, né? Não negativa. Ser o exemplo, né? Dar o exemplo. Exatamente. Boa. Já que estamos falando do estúdio, acho que a gente vai agora dar um ponto de inflexão de jogadora profissional para empreendedora, né? Aí a gente salto grande. Deu um salto aí gigante. E aí começa em 2014, sempre foi o mesmo local? Como é que começou? Da onde veio o dinheiro? Investidor não teve? Dinheiro eu não sei não. Para comprar os equipamentos, enfim, como é que foi essa história aí desde o início? Essa é uma história bem legal, assim, que eu penso hoje, se eu fizesse isso de novo, eu pensaria 2 vezes. Mas eu acho que eu faria, porque o que eu tenho hoje é muito compensador, sabe? Mas, enfim, quando eu parei de jogar voleibol ali, que eu comecei trabalhava com as escolinhas no IMA, e eu tinha um ou outro aluno que eu atendia como personal ali na Tibum, né? Okay. Eu não era funcionária da Tibum, mas a Mariane, eu trabalhava terceirizado para ela. Eu pagava uma taxa mensal para ela para atender algumas pessoas. Então, assim, aí foi crescendo meu número de alunos ali. E um belo dia, um desses alunos, o Fernando, inclusive, ele mencionou assim para mim, por que você não abre um espaço para você? Isso era em 2013. Eu falei, nunca nem pensei nisso, mas assim... fiquei com aquele negocinho na cabeça ali, né? Aí comecei a pensar. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. E geralmente, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, gente, é difícil alguém tirar, sabe? Então eu falei, eu quero isso e tal. Aí eu já comecei a olhar, a andar na rua e olhando alguns lugares, assim, olhando salas, né? Mas não tinha nada concreto ainda. Aí eu cheguei a olhar ali na Dom Bosco, inclusive ali no prédio onde eu moro, na Ilha de Creta, tem um residencial e tem um comercial. E no comercial tem umas salas para cima ali, né? E como eu participei daquela enchente de 2011, que eu nunca vi aquilo na minha vida, que eu fiquei impressionada, que a gente não conhecia enchente, né? E ali me chamou a atenção assim, se eu for pegar algum lugar, eu teria que pegar um lugar mais alto, né? Mas não num bairro alto, eu não pensei nisso. Um lugar mais alto.
Aí achei essa sala ali na Dom Bosco, no Ilha de Creta, Centro Empresarial Ilha de Creta, ali no Bajo. Aí achei uma sala, olhei assim, falei, nossa, é aqui. Acho que eu olhei uma ou duas, falei, vou ficar com essa aqui. Aí, enfim, aluguei, aí fui comprar o equipamento, né? O equipamento veio de fora dos Estados Unidos, que eu já quis alguma coisa diferente de todo mundo. Porque eu sempre gostei de ser, eu nunca gostei de ser igual a todo mundo, ser mais uma, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá na quadra. Eu tinha um braço muito rápido, enquanto as outras tinham altura, eu tinha que ganhar na velocidade. Então, eu tinha que ser diferente. E aqui, esse equipamento que eu fui buscar é totalmente voltado para o funcional, e o funcional ninguém conhecia. Então, eu vi essa marca, que inclusive é uma marca bem conhecida mundialmente, e eu fui estudar alguns equipamentos que são gaiolas, né? Então, existia gaiolas para atender 4 alunos, 7 alunos, e 10 e 12 alunos. Aí eu falei, não, a de 4 é muito pequena, também não quero isso. Eu vou pegar de 7, é a que eu tenho hoje. Então, assim, eu peguei essa gaiola, que você já teve lá, você já conhece? Ela é muito bonita, ela tem um azul maravilhoso. Então, assim, ela me chamou a atenção pela forma e o circuito que eu poderia estar fazendo nela, né? Então, assim, se eu posso atender 7 pessoas, então eu vou ganhar 7 vezes mais aquele cara lá que se acha lá na musculação que atende 1 por hora. Eu pensava sempre assim, eu penso até hoje, porque eu tenho que encher minha sala de forma que eu possa agregar esse equipamento importado no que eu estou produzindo ali dentro, né? Perfeito. Então, eu comprei esse equipamento, veio de fora, aí aluguei a sala, mas o equipamento não tinha chegado. E eu pagando aluguel. Bah. Foi. Aí o equipamento chegou, deu tudo certo ali, consegui montar a sala direitinho ali, mas o início é complicado, né, Alan? Porque eu tinha 20 alunos, eu achava o máximo. E eu pagava um aluguel caro ali também. Aí tinha energia, tinha tudo, tinha o meu aluguel de casa também, tinha um carro que eu estava pagando. Então era muito gasto e eu não tinha muita noção. Aí eu tinha 20 alunos e achava que estava bom. E, enfim. Aí daí foram se passando, né? Aí fiquei ali nessa sala durante 5 anos, fui remando, e as coisas não andavam, mas também não estava ruim. Porque se tivesse ruim, eu teria desistido, né? Certo. Porque eu vejo muitos empreendedores aqui em Rio do Sul que abrem, não na minha área, mas abrem muito comércio e fecham em 4, 5 meses. Então, eu estou lutando ali há quase 10 anos e, assim, as minhas coisas só melhoram. Mas depois de um certo tempo, o negócio começou a melhorar. Durante 5 anos, eu fiquei nessa sala. Aí eu decidi sair, pegar uma sala maior e com mais visibilidade, onde eu estou hoje, ali na Oscar Barcelos, né? E, então, ali eu tenho mais espaço, consigo colocar 8 a 9 pessoas numa turma, eu já consegui mais 2 cabeças, e a visibilidade que eu tenho ali é muito grande. Fica na avenida principal. Na avenida principal ali. E depois que eu fui para essa sala, o negócio melhorou muito, né? Mas eu também não foi de graça, porque eu ralo muito. Eu acordo às 5h30 da manhã e chego em casa em torno de 9h15 da noite, mas assim, o tempo inteiro eu tenho que estar ligada 24 horas por dia, não, mas assim, o tempo inteiro eu tenho que estar ligada no estúdio, porque eu tenho muitos alunos hoje, graças a Deus, e assim, eu tenho que conquistar, 10 alunos lá, eu tenho que conquistar os 10 todos os dias. Então, assim, não é fácil. O funcional, ele envolve muito exercício, ele me dá uma variedade muito grande de exercícios, mas aí eu tenho que pensar bastante, né? Diferente de uma sala de musculação que o equipamento está prontinho lá, que é só sentar e fazer força. O nosso é diferente, né? Tem os acessórios, mas tem muita movimentação, postura. Então, ali hoje eu estou muito feliz, ali eu estou conseguindo uma média de aluno muito grande, sabe? Principalmente o público infantil, né? Que está crescendo bastante, como o John está lá comigo. E eu venho sentindo que eu venho crescendo aqui na cidade, sabe? Mas, volto a dizer, nada é de graça. Eu corro atrás disso todos os dias. E não posso parar, porque ainda acho que não está bom, né? Tem que melhorar mais ainda. E então eu quero adivinhar o nome Estúdio 360, tem a ver com o equipamento que tu comprou importado, Estados Unidos, que tu pode trabalhar nele em 360 graus, é isso? Exatamente. O formato dele já é um formato em S, né? Para esse modelo que eu adquiri.
Então, assim, como a gente trabalha no circuito, né, que são várias estações dentro dele, então eu tenho que fazer um rodízio completo. No meu treino, né, o treino da Fabiola, assim, você passa por 9 estações, e você tem que fazer 2 séries em cada estação, né, 2 tempos. Então, quando eu estava querendo entender qual nome que eu ia colocar, eu usei esse termo, né, já que eu vou trabalhar em circuito, então eu vou fazer um 360 com os meus alunos, então pensei no Estúdio 360. Diferente de qualquer tipo de academia, centro feminino de treinamento, sabe? Eu queria fazer algo diferente, né? Então, assim, onde eu abrangia todo o público masculino, feminino, infantil e o tipo de treinamento que envolvia esse equipamento, né? No caso do treinamento funcional. Então, a gente trabalha na base de circuitos 360 até hoje. Entendi. E como é que tu foi crescendo a quantidade de alunos? O que tu aprendeu? O que tu trouxe da tua carreira de 21 anos de voleibol profissional no Brasil e fora e para dentro do estúdio para tu conseguir, enfim, vender mais plano? A primeira propaganda, a melhor é a boca a boca, né, Alan? Então, assim, eu acho que a própria organização que eu tenho em montar os treinos, então, assim, eu não tiro nenhum coelho da cartola, assim, eu vou dar isso. Não funciona assim. A minha planilha de treino, ela é diária, né? Então, assim, ontem, quando a gente conversou, eu estava montando o treino para hoje. Aí eu coloco a data lá, 4/4 de 2024. Aí eu tenho que fazer 9 exercícios e cada exercício eu tenho que pensar em todos os alunos que vai fazer execução, inclusive aqueles que têm lesão e que eu vou ter que adaptar aquele exercício para aquele número X de alunos. Então, assim, essa questão da organização, eu trouxe lá de trás também. Se eu não organizar para o circuito diante de cada cabeça que eu tenho ali dentro, alguém vai sair insatisfeito, né? Então, eu procuro formular os exercícios pensando em cada aluno que eu tenho ali. Tanto em meus alunos de terceira idade, os adultos, as crianças, né? Tem exercício, por exemplo, que eu dou para a turma da terceira idade ali, que eu tenho... Hoje está um público pequeno e tudo, mas, assim, são alunas muito boas que os próprios adultos fazem, só que aquelas alunas com terceira idade, eu diminuo a intensidade, a carga, né? E o outro exercício, que envolve o mesmo objetivo, eu aumento a intensidade, a carga para aqueles adultos, né? Então, cada exercício é pensado individualmente. Perfeito. E isso eu trouxe da minha organização na época de atleta, né? Que a gente tinha um sistema muito rigoroso, né? Em questão de posicionamento na quadra, movimento, tudo era muito regra, né, Alan? Assim, qualquer modalidade, você tem que saber se posicionar bem diante de qualquer situação na quadra. Então, eu jogo isso lá para dentro também. E o que isso traz de benefício para os teus alunos? Assim, o que tu recebe Confiança, de feedback? credibilidade. Nós temos uma amiga em comum que está comigo há quase 10 anos. Né? E eu tenho certeza que ela jamais pensou em ir para qualquer outro lugar. Por quê? Porque ela é desafiada todos os dias. Todas as vezes que ela entra ali, 2 vezes por semana, ela nunca vai saber o que vai encontrar diante da variedade excessiva de exercícios que eu tenho, né? E sem nenhum exercício que possa ocasionar alguma lesão nos meus alunos. Vou dar um exemplo. Salto. Eu não trabalho com salto, porque eu acredito que os meus alunos não têm que ficar fazendo saltos, a não ser os atletas, né? Eu tenho as atletas por ali que são crianças, são adolescentes. Então, eu posso impor um pouquinho mais de saltos com eles, mas não vou trabalhar salto com os meus alunos ali, porque isso não vai promover nenhuma melhoria na rotina do dia a dia deles, né? Rodízio giro de tronco, não trabalho. Por quê? Muitas pessoas têm hérnia discal, então eu tenho todo esse controle, sabe? Impacto e hérnia discal é uma das coisas, discal, cervical, qualquer lugar da coluna. São os únicos pontos assim que eu friso bastante, eu tomo muito cuidado. Então, essa questão do cuidado com o meu aluno também, eu acho que é um fator primordial na opinião dos demais, né? Interessante que mesmo que é um circuito que tu consegue colocar 7 pessoas ao mesmo tempo, agora 9 que tu falou, às vezes 9. Mesmo assim ainda tu consegue personalizar, né? Porque tu atende um autista às vezes ali no meio, tu atende um idoso ali no meio, né? Junto.
Então, acho muito interessante isso. Mas assim, né, Alan, o horário do idoso é separado. Ah, tá. Eu tenho horários separados para turma da terceira idade, adultos e crianças. Nenhum adulto entra numa aula de criança e nenhum adulto entra numa aula de terceira idade. Por quê? Vai atrapalhar. O rendimento é diferente, então a intensidade é diferente, isso acaba atrapalhando individualmente o desenvolvimento de cada um, né? Então, eu procuro separar isso porque cada um no seu quadrado, né? E eu preciso mostrar resultado. Então, independente se a criança de 6 anos, ela tem que desenvolver. Ela precisa mostrar algum resultado. Os pais delas precisam ver isso porque eles me confiaram, né? É o que acontece com o John, né? E eles John, vão meu chegar filho. em casa e vai falar, mamãe, a prof fez isso e hoje. E eles têm que falar coisas positivas. Quando né? eu fui buscar ele, eu vi uns equipamentos que acendem e apagam com aproximação. Há um negócio tecnológico ali. O que é isso? Eu via celular, eu acho que tem um celular que comunica ou não. Eu fiquei só de olho naquilo, eu nunca tinha visto. Na verdade, os meus acessórios, de forma geral, Alan, eles são bem diferentes. Tudo que eu tenho ali, não tem nada que eu tenha comprado aqui no Brasil. Então, assim, o que é de novidade fora, eu me esforço, eu vou lá, dou um jeito de comprar. Às vezes eles não conseguem nem mandar para o Brasil, mas eu dou um jeito de adquirir. Eu sei, eu quero aquilo e aquilo vai me promover diversos exercícios. Por exemplo, eu tenho um equipamento lá, equipamento chamado VIPR, VIPR, que são equipamentos, acessórios que o Cristiano Ronaldo trabalha na preparação física da equipe dele, o Messi, os jogadores da NBA, jogadores de tênis, todos e qualquer atleta profissional mundialmente trabalha com esse tipo de acessório, e eu tenho. Então, assim, por que eu adquiri ele? Porque ele me dá em torno de 6.000 exercícios, porque nele tem algumas pegadas. Essa pegada eu vou trabalhar 1.000 exercícios. Essa outra pegada, eu trabalho mais 1.000. Então, assim, isso vai facilitar muito a minha vida do que comprar um simples acessório aqui numa loja física e dar 2, 3 exercícios né? Ficar repetindo exercícios para os meus alunos. E isso não acontece ali. Então, esse aí das lâmpadas que você viu, a gente chama ação e reação, né? Então, assim, esse tipo de acessório, ele vai trabalhar velocidade, coordenação motora, atenção, memória, ação, reação o tempo inteiro. E assim, se você não tiver muita atenção, que você tem um tempo para fazer aquele movimento, ir lá, apagar aquela lâmpada, apagar a luz certa, né? Então, trabalha muito dia, a mentalidade. Muito, muito. Não é só força, né? Você tem que trabalhar aqui também. E estar no momento presente full ali, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu dei um exercício para eles que antes deles fazerem um movimento, eles tinham que entender o que a lâmpada estava dizendo. Por exemplo, a verde ele teria que sair com a perna esquerda, a azul ele teria que sair com a perna direita. Então, sair para fazer um outro movimento. Então, é muita informação, né? Então, os acessórios que eu tenho lá hoje é o que me distingue também, que me diferencia de todo mundo aqui em Rio do Sul. E hoje, assim, se você me perguntar se eu tenho concorrência, eu nem sei quem é que trabalha do lado, porque eu foco tanto no meu trabalho ali, que eu vejo que eu tenho muito o que fazer. Então, assim, porque lá fora eles podem estar me olhando, mas eu não olho para ninguém, eu procuro sempre fazer o meu melhor e eu acho que o caminho tem que ser esse, né? Talvez isso tu trouxe de dentro de quadra também, né? Eu acho que sim. Eu tenho que me garantir, né? Eu não posso olhar porque a outra tá assim. Eu não olho para o lado, eu só faço o meu e eu acho que dessa maneira as coisas acontecem de forma com mais qualidade, né? Legal demais, legal demais. Fabiola, alguma coisa que a gente não conversou, que tu gostaria de trazer, alguma coisa assim? Vou aproveitar a oportunidade, né? Com certeza. De dizer que o estúdio está com as portas abertas, tanto para o público adulto, como para a terceira idade e principalmente para as crianças, que é um público que vem crescendo bastante, né? Lá a gente envolve todas as habilidades básicas que a criança precisa obter nessa fase da infância dela, né? Até os 10 anos ali, eu trabalho com adolescentes também. Então, assim, o estúdio está de portas abertas para qualquer público, né? Então, assim, quem tiver interesse, é só entrar em contato, a gente marca uma aula experimental para conhecer, ver como é que funciona. Porque eu falando assim como é que funciona é um estado. Agora, eu chamando para fazer um experimental, aí é uma outra forma de enxergar, né? É a experiência da pipoquinha, né? Experimenta a pipoca. Eu prefiro. Né? Às vezes as pessoas, quanto é? Não cobro nada para experimental. Vem cá, observa, olha se você se identifica com esse tipo de atividade e aí depois a gente conversa.
Mas a maioria das pessoas gosta, se apaixona e os resultados vêm, né? Isso é o que é o mais importante também. Perfeito. Uma mensagem que você gostaria de deixar para o universo, para quem deseja um dia começar ou continuar, enfim, praticando atividade, praticando exercício, ou enfim, algo que tu traz para você, que tu gostaria de comunicar para o mundo? Eu acho que o que mais... que eu penso nisso todos os dias, né? Se a gente não fizer a nossa parte da melhor forma, ninguém mais vai poder fazer por nós. Então, assim, dê o seu melhor sempre. Porque do lado tem muita gente que faz sempre a mesma coisa, né? Então, assim, se você pode dar um pouquinho mais de si todos os dias, eu acho que aí você vai ter seu reconhecimento, você vai ter o seu valor pessoal, né? Que é muito... Eu me sinto uma pessoa muito agradecida pelo que eu faço, porque eu sei do meu sacrifício, né, para fazer todos os dias isso. Então, eu penso sempre nisso. Eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que ser. Então, a gente tem que continuar lutando. Eu acho que isso é de acordar e pensar nisso todos os dias, né? Perfeito. E uma coisa que eu falo todos os dias antes de colocar os pés para fora da cama também é: Senhor, eis-me aqui. Vamos lá de novo, né? Então, é mais uma chance, né? Todo dia uma chance. Exatamente. Uau, obrigado. Obrigado demais, Fabíola, pelo teu tempo. Obrigado mesmo. Foi de supetão, são mais de 10 da noite. Eu Passou sei que rápido, né? Nossa. O nosso horário é corrido, mas que bom que deu certo. Obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu gostei muito. Eu que te agradeço pela oportunidade e acho que foi muito benéfico para mim, né? Como pessoa também, contei um pouco para as pessoas me conhecerem um pouco. O meu estúdio também, que está aí, graças a Deus, está crescendo bastante. Então, isso foi uma forma também de você me ajudar a divulgar meu trabalho. Né? E com certeza a tua história vai impulsionar muita gente que também está precisando ouvir isso. Tá bom? Obrigado demais. Obrigada, demais. Alan. Você nos encontra em contecast.com.br. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado.